Hoje vamos estudar sobre a vírgula. Eu sou a professora Ana e vamos para a aula de hoje. Então, uso da vírgula na redação do Enem, uso da vírgula em concursos. Vamos lá? Primeira regra do uso da vírgula. Separa constituintes sintáticos idênticos. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Então, constituintes sintáticos idênticos. Uso da vírgula no interior das orações, certo? Indica que um verbo foi suprimido, que ele foi tirado. Maria, a todos os seus irmãos, deu um presente de Natal. Ao namorado, apenas um beijo. Então, suprimiu o verbo deu. Então, indica que um verbo foi suprimido, foi tirado. Isola o vocativo. Pois, seu Pedrinho, Saci é uma coisa que eu juro que existe. Então, vocativo é um chamamento. Pois, seu Pedrinho, Saci é uma coisa que eu juro que existe. Isola o aposto. Vitória, capital do Espírito Santo, é uma ilha que tem belas praias. Então, aposto é uma explicação sobre o nome, vai entre vírgulas. Indica que um adjunto adverbial foi utilizado fora de sua posição. Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a cadeia. Então, o adjunto adverbial, o advérbio, no Brasil, o certo era no final da frase. Então, ele está deslocado, está no meio da frase, vai entre vírgulas. Indica que complementos nominais ou verbais foram deslocados para o início da oração. Então, complementos, que vem depois do verbo, nominais ou verbais, foram deslocados para o início da oração. De sua terra natal, ele sente saudades. Ele sente saudades de sua terra natal. Então, está antes do sujeito, separa por vírgula. Uma dor pavorosa. O jogador sentiu quando dobrou a perna. O jogador sentiu uma dor pavorosa quando dobrou a perna. Então, está antes do sujeito, separa por vírgula. Indica conjunções intercaladas. A ferida já foi tratada. É preciso, porém, cuidar para que não infeccione. Então, conjunções intercaladas. Esse porém vai entre vírgulas, porque ele não está no início da frase, ele está no meio, né? É uma conjunção intercalada. Isola nomes de lugares em datas. Então, Porto Alegre, 13 de setembro de 2021. Intercala expressões como em suma, isto é, ou seja, vale dizer, a propósito. Então, essas expressões vão com vírgula antes e depois, certo? Não usa vírgula no interior da oração entre
o sujeito e o predicado verbal, não vai vírgula. Daí tem que saber o que é sujeito, tem que saber o que é predicado verbal. Sujeito é o tutor da ação, é o predicado que se fala do sujeito. O verbo e seu complemento também não vai vírgula, tem que saber o que é verbo, tem que saber o que é complemento. O núcleo, substantivo de um adjunto do nominal ou de um complemento nominal. Então, não vai vírgula. Vírgula entre orações. Separa a oração subordinada adverbial, que vem antes da oração principal. Logo que soube do nascimento do filho, correu para a maternidade. Então, tá vindo antes do sujeito. Ele correu para a maternidade logo que soube do nascimento do filho. Então, essa oração subordinada adverbial que vem antes da oração principal, separa por vírgula. Ele correu para a maternidade logo que soube do nascimento do filho. Daí, no caso, a vírgula é facultativa. O que é facultativa? Pode colocar ou não. Separa a oração subordinada adjetiva explicativa da oração principal. As frutas, que estavam maduras, caíram no chão. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que estavam maduras. Então, as frutas caíram no chão. Sempre que for uma explicação sobre um nome e que tiver um verbo, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se não tiver um verbo, é aposto, que é uma explicação sobre um nome. Também separa por vírgula. Separa orações coordenadas assindéticas. Então, assindéticas que não tem uma conjunção. Cheguei, peguei o livro, voltei correndo para o colégio. Então, separa por vírgula. Separa orações coordenadas sindéticas. Há aqueles que se esforçam muito, vírgula, porém nunca são premiados. Não usa vírgula em orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção e, tá? Exceto quando os sujeitos forem diferentes ou quando o e aparecer repetido. Elas sairão de férias e eu tomarei conta da casa. Elas e eu, sujeitos diferentes. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Delimita orações intercaladas. E o ladrão? Perguntei eu. Foi condenado ou não? Gostou do vídeo? Mostra que gostou. Dá um like, deixa um comentário para mim, se esse vídeo foi útil para você. Obrigado que você assistiu o vídeo até o final. Dá um like e deixa um comentário para eu saber que você está aí e que esse vídeo foi útil para você. Obrigado, sou a professora Ana e até o próximo vídeo. Acessa nosso canal, tem um vídeo que fala sobre acentuação gráfica. Assista esse vídeo, você vai gostar. Tem todas as regras de acentuação, as novas regras. Obrigada.